Ora bem, nós tentamos e queremos que nas diferentes fases da vida nós possamos aprender mais sobre Deus, amém? E há formas diferentes para pessoas diferentes, naturalmente, e entendemos a importância de adequar, não de mudar a mensagem, isso não, a mensagem é imutável, é intemporal, não tem prazo de validade e, como alguém já disse, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal da manhã. Está mais atualizado do que o jornal da manhã. Então, o Marcos também já mencionou hoje que há ainda promessas que estão escritas na Bíblia que não se cumpriram, porque há também promessas que são de duplo cumprimento. Por exemplo, muito do que estava profetizado sobre o Messias já se cumpriu, mas há uma série de profecias que dizem respeito ao Messias, que nós sabemos que Messias é, digamos, a transliteração para português da palavra correspondente no hebraico, que em português quer dizer ungido, e a transliteração para o grego é Cristo. Portanto, isto tudo quer dizer a mesma coisa. Messias, Cristo, o ungido é a mesma coisa. Mas há, como eu estava a dizer, profecias que ainda não se cumpriram, porque têm duplo cumprimento. Por exemplo, em relação à vinda do Messias em poder, ainda não se cumpriu. Porque ele veio em poder, num certo sentido, porque ele já era todo o poder de Deus. No entanto, ele veio ainda da primeira vez como um cordeiro, para se sacrificar, para se entregar por nós. Da próxima vez, e Jesus vai voltar. Amém, igreja? Jesus vai voltar e não está atrasado e não tardará. Estamos obviamente mais perto do que nunca. Ele virá como leão. E ele virá para reinar e para, de facto, ele já começou um reino que não tem fim, o reino de Deus, mas há um update, há uma outra forma que diz respeito à segunda vinda de Cristo, que ainda não se concretizou. E nós, como igreja e como noiva de Cristo, como a Bíblia diz, nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Mas nós ainda temos muito para aprender. Então, por um lado, é bom que Jesus não venha já, porque temos ainda muito para aprender e queremos ficar mais completos, um bocadinho mais aperfeiçoados, antes que o Senhor nos venha. Ou que nos chame, ou que nos venha buscar. Né? Pode ser das duas formas. Então, nesta manhã eu gostava que nós pudéssemos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. E hoje vamos ler para aí uns 20 versículos. E só um bocadinho. Então, Marcos, no capítulo 5, e também em Lucas, mas não vamos abrir em Lucas, tem este mesmo acontecimento está registado. Temos um outro relato daquilo que aqui está, mas hoje vamos nos focar só no que diz em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Então diz assim, Marcos 5, 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: a minha filhinha está a morrer. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada.
No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Os seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados, como é que o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que tinha feito. Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz, o teu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenhas medo, crê somente. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, excepto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas a dormir. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Até aqui a palavra do Senhor. Ora, temos aqui um relato de 2 situações que acontecem com o Senhor Jesus e temos vários intervenientes. O primeiro que me salta à vista é a multidão. Até porque, no contexto imediato, ou seja, um bocadinho acima, um bocadinho antes do texto que nós lemos, Jesus estava num outro lugar e a multidão que havia do outro lugar pediu-lhe para ele se ir embora dali. Jesus tinha expulsado uns demónios e o povo não gostou muito do resultado e pediu-lhe que Jesus se fosse embora. Jesus chega ao outro lado e está outra multidão lá. Depois há um outro interveniente, Jairo. Jairo era o líder da sinagoga e nós temos aqui um quadro que vai aparecer aqui atrás de mim que nos vai como que mostrar assim uma comparação entre estas 2 figuras secundárias, claro, porque o principal é o Senhor Jesus, mas para nós termos aqui uma comparação, nós temos a mulher, cujo nome não sabemos, é conhecida como a mulher com o fluxo de sangue. Nesta versão que lemos menciona uma hemorragia, portanto, de alguma forma, com as devidas diferenças, como se fosse um fluxo menstrual ininterrupto. Por um lado, e aqui está invertida a ordem, aparece primeiro o Jairo. O Jairo era o líder da sinagoga. Enquanto líder da sinagoga, ele era alguém muito influente. Ele era alguém que, ao sábado, que era o dia das pessoas se reunirem na sinagoga, ele lia as Escrituras, ele explicava, mas durante a semana ele ensinava as Escrituras. Ele era um mestre, então ele tinha que ensinar aos mais novos e também ele tinha assento, tinha lugar. Isto não é imediatamente no texto que a gente percebe, mas tem a ver com a cultura. Ele era como que o juiz lá da região, ele tinha lugar no tribunal local. Então era alguém de boa reputação, muito conhecido e também, fruto das suas funções, ele teria, à partida, estaria bastante bem do ponto de vista financeiro. Então ele teria uma situação económica bastante confortável. Pode-se dizer, desafogadamente, era a forma como ele vivia, nesse sentido. Então este Jairo era influente, era reconhecido, tem posses, era religioso, ele cumpria a lei, obviamente, naquilo que as pessoas podiam ver, ele era alguém que seria um exemplo, naturalmente, senão não podia desempenhar as funções. Tinha uma filha e Lucas diz-nos que era filha única, e a filha tinha 12 anos e agora estava doente. Ele faz um pedido
público ao Senhor Jesus. Ele aparece sendo uma pessoa respeitada, respeitável, com toda uma série de prerrogativas. Ele chega-se ao pé de Jesus e repara, não sei se tens a Bíblia aberta ou ligada, mas olha lá para o texto, como é que ele chega a Jesus? É no versículo 22. Como é que ele chega a Jesus? Quando Jairo chega ao pé do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores, ele não vai do alto de todo o seu estatuto, de toda a sua influência, toda a sua capacidade. Ele vai de forma humilde. Ele prostra-se aos pés do Senhor, diz aqui, e que repetidas vezes ele suplica ao Senhor. E vamos parar por aqui nesta análise para já. Vamos avançar para a questão da senhora, da mulher com o fluxo de sangue. Então esta mulher, fruto da sua situação de saúde, ela era excluída. Ela estava excluída da sociedade. Segundo a lei do Antigo Testamento, durante a altura do período menstrual, a mulher tinha que estar à margem. Como esta senhora vivia nessa situação permanentemente, ela tinha que estar à margem. Ela não podia estar com o seu marido, caso fosse casada. Se fosse solteira, não podia arranjar marido naquela altura. Não podia participar de nenhuma cerimónia religiosa, não podia ir à igreja, não podia ir à sinagoga, não podia ir a Jerusalém ao templo. Ela estava excluída. Ela nem sequer podia viver com outras pessoas. Era um estatuto de alguma forma semelhante a um leproso que tinha que viver à margem. Mas ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nela. Se alguém tocasse nela, ficaria também cerimonialmente impuro. Ela era excluída. Para além de toda a situação e da dor e da provável hoje anemia, etc, etc, em que ela vivia, para além de toda essa agonia, ela ainda vivia a agonia de uma exclusão social, de um isolamento. E eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso, mas eu sei que está estudado, e eu pude comprovar também porque trabalhei na prisão, que uma das piores formas de infligir castigo a alguém é a exclusão. O pior castigo na prisão não é o castigo físico, é a solitária. Já ouviram falar nisso, não é? O isolamento. Então esta senhora era excluída, naturalmente era indesejada, ninguém queria ficar impuro, portanto não queriam ficar ao pé dela. Depois, ela já não tinha recursos, não sabemos, não conseguimos saber pelo texto se ela tinha muito antes ou não, mas o que sabemos é que por causa de toda a sua tentativa para encontrar solução ao seu problema, ela tinha ficado esgotada, sem recursos. Também um dado interessante para a nossa análise. Ela era ou não diligente? Pelo texto parece que sim. Porque para uma pessoa esgotar os seus recursos, a não ser que sejam muito poucos, mas não é isso a ideia que o texto transmite, ela tinha que tentar várias vezes. Ela teve que ir a vários lugares, à procura de várias respostas. E aqui vemos mais uma vez que ela é diligente. Ela vai procurar, ela tenta. Ela assume a responsabilidade daquilo que ela pode fazer. Naquilo que estiver ao meu alcance, eu vou tentar. E depois, pelo menos, nós não sabemos se ela já tinha filhos antes. E eu achei tão interessante que Jairo tem uma filha de 12 anos, filha única, à morte. A única filha durante 12 anos, e ao fim de 12 anos, e ele pôde desfrutar da presença dela durante 12 anos, e certamente ele estaria grato a Deus por isso, mas agora ao fim de 12 anos, a vida parecia estar-se a esvair entre os dedos. Mas esta mulher, pelo menos há 12 anos, não podia ter filhos. Também há 12 anos, que pelo menos ela não podia ter sequer a expectativa de vir a engravidar e de ter
uma criança. Se ela tivesse filhos antes, se tivesse tido filhos antes, ela tinha que viver longe deles. Ela não poderia pensar sequer em engravidar no estado, na condição em que estava. Então ela estava-lhe vedada essa possibilidade. Ela faz um pedido anónimo ao Senhor, fruto de toda esta circunstância. Há uma diferença significativa na abordagem, num certo sentido. Porque um faz publicamente e a outra vai assim. Também é interessante pensar quem é que chegou primeiro. Quem é que chegou primeiro ao pé de Jesus? Foi o Jairo. Foi o homem que chegou primeiro ao pé de Jesus. Na vossa perspectiva, isto aqui estamos a extrapolar um bocadinho a Bíblia. Isto são caminhões, não há linha férrea já na Malveira e também não há um porto. São só caminhões a apitar, não se assustem. Mas, portanto, se ouvirem barulho, não estranhem. Agora, não é ninguém mal estacionado hoje. Acontece aqui esta situação em que ele faz um pedido público, ela faz um pedido anónimo. Na vossa perspectiva, qual era o pedido mais urgente? Qual seria a situação mais urgente? Na minha opinião, seria a situação da menina, portanto, da filha de Jairo. Porque a senhora já estava assim há 12 anos, portanto, se fosse para morrer, já tinha morrido. Podia, se calhar, aguentar mais um bocadinho. A filha de Jairo estava doente. E ele chegou primeiro. Mas para mim isto é mais uma demonstração clara de que a forma como eu vejo o meu sentido de tempo não é necessariamente o sentido de tempo de Deus. E é isso que eu também quero focar nesta manhã. Aquilo que nós estabelecemos como prioritário, urgente, é para quando? Senhor, é para ontem. Quando é que nós queremos? Ontem, já queríamos ter hoje. Às vezes Deus não responde dessa maneira, porque não é esse o seu plano. Há algo mais que Ele tem para fazer. Deus tem outro sentido de prioridade. E já agora, permite-me lembrar-te que é o sentido dele que é perfeito, ok? Não é o teu. Já agora só não estamos em pé de igualdade, não é? Agora, é também muito interessante reparar, e já falámos de como é que ele chega e o que é que Jairo faz. Ele prostra-se. Quando a senhora, esta mulher, digamos, é descoberta, ela toca em Jesus sem ninguém se aperceber, só Jesus se apercebeu. E é muito interessante também pensarmos nisto. Repara que há uma multidão. E a multidão não é assim tão importante. O povo tem uma expressão que não é muito bonita, eu vou reproduzir porque também não é dramático, que é: não sejas um Maria vai com as outras. Conhecem essa expressão? Os irmãos que não nasceram aqui em Portugal se calhar não, nem tanto. Ou seja, a multidão nem sempre está certa. A gente não tem que ir com a corrente, a gente não tem que ir com a maré. Nós somos muito mais parecidos com um salmão que nada contra a corrente do que com um peixe morto que vai para onde o levarem. Faz sentido? Nós precisamos ser gente que está atenta, porque a multidão muitas vezes está errada. Reparem que eu já mencionei que a multidão pede a Jesus para se ir embora. Do outro lado já está outra multidão que está à volta de Jesus. Mas eles estavam ali, como quem diz, o povo, para ver a bola. Para ouvir o que é que ele tem para dizer. Deixa lá ver o que é que este tem para dizer. Eles nem tinham televisão na altura, nem rádio. Não deviam ter grandes distrações, não havia concentrações de caminhões, não havia cinema no largo. Eles não tinham grande coisa para fazer. E estavam à volta de Jesus. Mas Jesus sentiu que o toque, o aperto da multidão era uma coisa superficial. Mas o toque daquela mulher era algo mais profundo. Porque uma coisa é estar perto, outra coisa é ser próximo. E uma coisa é caminhar perto, é saber, é ter informação. Como nós falámos a semana passada, outra coisa é ter fé no Senhor. É ter uma relação com Ele à maneira dEle. Uma coisa é dizer: pois, eu já ouvi falar sobre isso e eu cá tenho a minha fé à minha maneira. Porque ouvimos umas coisas e fazemos a nossa leitura e a nossa interpretação.
Outra coisa bem diferente é termos a fé que o Senhor nos deu. Amém? Outra coisa é termos a fé que nos leva a tocar, a assumir riscos, a chegar perto, mesmo quando é contra a corrente e até contra as normas. O que é que acontece? A multidão aperta Jesus, toca, ele sente um toque diferente, é o da mulher. Ele diz, quem é que me tocou? E os discípulos tentaram demover Jesus. Eles estavam a ser como os da multidão. Tipo, porque eles viam apenas o natural. Eles só viam o que era aparente. Mas Jesus disse, não, calma, que eu sei que saiu o poder. E qual é a postura da mulher? Neste sentido é muito semelhante à de Jairo. Ela prostra-se também. Ela prostra-se. Eu não sei o que é que tu fazes quando tens medo. A reação natural de alguém com medo, para mim, ou é o encolher-se ou é o fugir. Mas ela teve coragem e foi séria. Ela assumiu, como já dissemos, ela assumia a responsabilidade. Ela era diligente. Então se ela tocou e ela não estava a furtar alguma coisa ao Senhor, ela estava a tocar o Senhor dos Senhores, o Mestre da vida. Ela não estava a tirar nada. Então ela assume. Mas também ela se prostra. E isso para mim faz-me lembrar uma coisa muito importante, que é independentemente do teu percurso, do meu percurso, das tuas conquistas, da nossa posição, da nossa situação no presente, qual é que é a nossa postura diante de Deus? Humildade. Não há outro caminho para chegarmos a Deus sem humildade. Sem humildade ninguém verá o Senhor também. Precisamos ter um coração, um espírito humilde. Não podemos ter uma perspectiva de, se Ele quiser fazer, faz. Pronto, se não quiser fazer, não faz. Isso não é uma perspectiva humilde. Não, também não é uma perspectiva humilde termos aquela postura de, eu aguento, eu sou forte, venha lá o que vier, eu aguento. Não, essa não é a perspectiva que agrada a Deus, nem que leva o Senhor a fazer alguma coisa fruto do seu amor. Porque o Senhor busca um coração humilde. A Bíblia diz que um coração humilde e quebrantado o Senhor não despreza. Nós precisamos ser humildes. Sem humildade não dá para nos relacionarmos com o Senhor. E aqui os dois casos mostram-nos a humildade. Também deixem-me dizer-vos uma coisa. Não foi necessário uma devoção pública para ela ser vista pelo Senhor, para o Senhor saber que alguma coisa tinha feito. E antes de o Senhor Jesus ter posto, digamos, os seus olhos sobre ela, o céu, digamos, Deus Pai, já tinha visto de tal maneira que virtude tinha tocado, e antes até dela se prostrar, ela já tinha sido curada completamente. Diz a Bíblia que quando Jesus está a ensinar sobre a oração, diz, entra no lugar secreto e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Deus é bom. A nossa devoção privada o Senhor vê. Mas olha, deixa-me dar-te aqui um aviso. O nosso pecado oculto o Senhor também vê. Aquilo que tu não chegas a verbalizar, mas as ideias que andas a alimentar, Deus também conhece. E Deus está à procura de um coração humilde que confessa e deixa. E nesta manhã também é tempo e lugar para isso. Há toques e toques. Jesus não se sentiu afrontado quando a mulher se expôs. Nem se mostrou afrontado, de género, que grande descaramento. Então, agora, tornaste-me impuro. Tu és aquela senhora com o fluxo de sangue. Então tu vens retirar alguma coisa de mim. Mas Jesus não tem isso. Não tem isso. O que é que diz aqui? Disse assim, filha, no versículo 34, a tua fé te curou, vai em paz. Uau, a tua fé te salvou. Vai em paz, filha.
está descansada. Não vais ser apedrejada por teres te aproximado e teres te inserido no meio da multidão. Não vais ser apedrejada por teres tocado uma pessoa. Tu foste salva porque tiveste ousadia de sair do teu lugar, de vir com fé, com expectativa. Será que ela tinha dúvidas? Talvez. Mas teve fé. E a fé é superior à dúvida. A fé pode coexistir com a dúvida. Às vezes a pessoa está assim meio, mas o que é que ela faz na dúvida? Na dúvida vou ter com Jesus, porque eu tenho fé. Então, eu não sei se vai acontecer, nem quando vai acontecer, nem como vai acontecer. Mas eu tenho muito mais probabilidades que aconteça se eu for humilde ao pé do meu Senhor, do que se eu estiver noutro lado qualquer, a buscar outra qualquer, a possível ou aparente solução. Nós precisamos, nesta manhã, de olhar, pôr os nossos olhos na determinação também desta senhora. Na humildade, mas também no caráter do Senhor Jesus, que nos conhece o nosso coração. Nós temos falado que Ele é manso e humilde, e Ele é aquele que nos conhece, e Ele é aquele que nos restaura. Então, quando esta senhora foi restaurada fisicamente, ela foi restaurada também emocionalmente, porque foi valorizada, pôde voltar ao convívio social e foi restaurada socialmente porque já não tinha aquele problema que a fazia viver afastada. Uau, o Senhor Jesus é fantástico e faz obras completas. Mas Ele tem um sentido de timing diferente e até desafiante. Porque Jesus estava ou não a ir com Jairo, que por acaso até tinha chegado primeiro. Estava a ir com ele, diz a Bíblia. Mas Jesus parou, porque aconteceu ali alguma coisa. Entretanto, o que é que acontece? Chegam pessoas com uma notícia devastadora. E naturalmente é uma notícia devastadora. Diz o texto que enquanto Jesus ainda falava com a mulher, no versículo 35, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Por que é que continuas a incomodar o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenhas medo, crê somente. Ou nesta versão, apenas creia. Eu não sei quanto a vocês, nem sei bem quanto a mim. Mas era possível que Jairo dissesse: bem, obrigadinho, fizeste-me perder o último fôlego da minha filha, eu vou-me embora. E virava as costas ao mestre e ia-se embora. Era uma reação possível. Até me parece mais ou menos razoável. E numa situação daquelas, desesperada, disse: olha, agora é tarde demais. Só que uma vez mais temos aqui uma demonstração de que para Deus o tempo é diferente. O sentido de urgência é diferente. E para Deus não há impossíveis. Para o nosso Senhor não há impossíveis. A vontade dele é soberana, a sua sabedoria também o é, e a sua sabedoria é soberana e suprema. Então Ele é que sabe quando é que faz, se não faz, e tudo o resto. E nós precisamos ter o quê? Fé, que é o que Ele diz. À mulher, a tua fé te salvou, e agora diz a este pai: não tenhas medo. Não é para nós termos medo, é para crermos em Deus. Crê somente, diz o Senhor. E o Senhor nesta manhã continua a dizer-te a ti e a mim: meu filho, minha filha, a situação está difícil, pode parecer tarde demais, pode parecer que não há solução. Não temas, crê somente. Eu não me atraso. Eu não me atraso. Pode não ser o teu tempo, pode não ser o tempo do Ruben, claro. Ainda para mais o Ruben é um bocado apressado, há quem diga. As más línguas. Não estou a brincar. Mas o Senhor não se atrasa. E o Senhor sabe. E o Senhor também tem paciência connosco, caso tu sejas mais rápido ou mais lento. O Senhor sabe como é que tu és. Tu precisas chegar a Deus com humildade, como já falámos nesta manhã. Mas com fé. Não basta chegar com humildade e prostrar-me-nos. E assim como eu estou, nem sequer é prostrado, hein? E já agora, tocando numa coisa que falei na semana passada, se calhar nós nem assim fazemos. Porque dizemos: não, o Senhor conhece o coração, eu estou de pé por fora, estou
por fora estou de pé, mas por dentro estou ajoelhado, estou prostrado. Mas às vezes precisamos ter toda uma postura de adoração, toda uma postura de reverência, toda uma postura de humildade. Mas precisamos de fé. Jairo continuou e foi com o mestre, mesmo assim. E Jesus foi com ele. E uma vez mais a multidão é a multidão. A multidão a mostrar que é a multidão. Tentaram ridicularizar Jesus. Olha-me para este a dizer que ela está a dormir. Está morta. Já vimos, infelizmente já vimos, sabemos o que é alguém morto. Está morta. Podemos especular porque é que Jesus não foi com mais gente, só levou alguns lá ao quarto da menina. Podemos pensar que pode ser por causa da incredulidade dos outros. Podemos pensar porque Jesus quis que aqueles vissem o milagre. Mas na verdade todos iriam ver o milagre, mas não todos ao mesmo tempo. E os mais íntimos de Jesus veem outras coisas que os outros não veem. A multidão vê ao longe, eventualmente algumas coisas, mas os íntimos de Jesus veem em primeira mão. Eu quero ser íntimo de Jesus. Jesus deteve a multidão, não deixou que ninguém o acompanhasse, no versículo 37. No 40 diz que a multidão riu-se de Jesus. E uma vez mais mostra a sua compaixão. Jesus pegou a menina pela mão e usou uma expressão em aramaico. Talita cumi, eu não sei qual é o sotaque com que se diz isto, mas quer dizer, menina, levanta-te. E a menina, o fôlego da vida. Jesus que é a vida, aquele que dá a vida, aquele que sustenta a vida, fez com que o fôlego da vida voltasse a soprar naquela menina. E a menina voltou à vida. E ela levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Porque a gente tem fé, mas quando acontece um milagre, a gente fica espantado na mesma. Tipo, comigo? É porque às vezes nós também achamos que não é connosco. Não, o Senhor comigo não vai fazer. O Senhor já viu o Senhor fazer, mas Ele não me vai usar a mim. Ele não vai... Ele a mim, pronto, é diferente, é um processo mais complicado. A gente não sabe. E não sabemos se é hoje o dia. Amém, igreja? Então nós precisamos de humildade, precisamos de fé, precisamos de obediência ao Senhor. Porque não há outro como Ele. Não temos outro a quem chegar. Mas também, e não é isto aqui, não é óbvio neste texto, uma outra coisa que é fundamental e que está de mãos dadas com a fé e com a humildade, é o arrependimento. Nós temos que voltar as costas a algumas coisas. Não há como apenas ter fé, apenas ter humildade, reconhecer de que precisamos, sem largarmos, sem abrirmos mão de algumas coisas. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Naqueles dias já havia um burburinho. Sabem o que é o burburinho? Assim, um certo tumulto, mas que ainda não era muito audível, mas já se falava, especialmente nas sinagogas, este Jesus o Nazareno. Ele anda para aí a dizer que é isto, que é aquilo. Ele não é um verdadeiro judeu. Ele não é um verdadeiro israelita. E este Jairo, mestre da sinagoga, teve que renegar isso, voltar as costas a isso. E não apenas prostrar-se diante dele, mas inclusivamente levá-lo à sua casa. E depois de ver o milagre, não havia como negar. E nós, às vezes, precisamos nos arrepender de coisas que estão para trás, de coisas que foram ditas, de coisas que já foram feitas, de posturas, de decisões. Sem arrependimento também não dá para vermos o Senhor. Nós temos que confessar o pecado, largar, temos que ser humildes, temos que ser obedientes, temos que ter fé, que também o Senhor nos ouve e que nos perdoa. Há pessoas que estão sempre a pedir perdão, não é por coisas novas, é por coisas antigas. Meu irmão, minha irmã, deixa-me dizer uma coisa.
recebe o perdão de Deus, está recebido. Sobre o que está para trás, não é o pecado, digamos, de hoje, mas aquela coisa de que te lembras e que às vezes te faz ter vergonha e carregares culpa, Jesus já levou a culpa. Confessa o pecado, deixa, ficou lá, pede perdão, seguiu. Amém? Mas há pessoas que me vêm perguntar: pastor, mas eu não senti o perdão. Olha, não precisamos sentir o perdão. Temos que receber o perdão pela fé. Amém? Fé é a certeza do que não se vê. Se a gente vir, se a gente sentir, não precisa de fé. Mas sem fé não podemos agradar a Deus. Então, recebamos o perdão de Deus, para andarmos em novidade de vida, livres das amarras do pecado, livres da vergonha do que já não foi bem feito. E se é uma situação que tu não podes mudar hoje, compromete-te o mais rápido possível em parar e honrar o Senhor. Amém? Amém. Aleluia.